Olá, meu irmão, olá, minha irmã, sejam aqui bem-vindos ao estudo da lição da Escola Sabatina. Hoje com o título, nessa quinta-feira, Cristo venceu o mundo. Ontem nós vimos a vontade ideal e remedial de Deus, aquilo que Deus achou, proveio que era ideal e aquilo que ele remediou. Hoje nós vamos falar, Cristo venceu o mundo. Essa lição era interessante, eu achei muito interessante. Nós vamos começar com a pergunta de número 6 e o verso está lá em João 16, 33. Eu vou ler para os irmãos e os irmãos acompanham aí, se for possível. João 16, verso 33 diz assim, Tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Quando nós pegamos aqui, já foi até algumas coisas questionadas aí, que mediante esse verso, parece que Deus predestinou seus escolhidos, seus eleitos a sofrerem. E quando, partindo desse princípio, algumas pessoas começam a falar que Deus, ele manipulou as coisas para que elas fossem assim. E não é bem assim. Na lição de quinta-feira tem um relato aqui interessante para a gente compreender esse verso 16:33, com essas palavras de aflição, dificuldade, para a gente entender aqui. Esse verso é muito interessante, conta a história de uma competição de bolo, onde alguns ingredientes eles já foram pré-determinados, mas dentro dessa competição poderiam adicionar alguns ingredientes. Então imagina uma competição de bolos, em que, eu vou ler aqui, eu acho que fica até mais fácil. Uma competição de bolos em que os participantes devessem usar determinados ingredientes, mas pudessem adicionar outros ingredientes que escolhessem. No fim, qualquer bolo que fizesse seria determinado, pelo menos em parte, por alguns ingredientes que os participantes escolhessem. Então, de modo semelhante, como não muito específico, como Deus se comprometeu a respeitar a liberdade necessária para o amor. Muitos dos ingredientes que compõem a história não são escolhidos por Ele, mas são exatamente o oposto do que Ele deseja. Entenderam? Então, aqui nós vemos alguns ingredientes da história deste mundo, foi Deus quem fez, Algumas coisas foram realmente intervenção divina, mas respeitando o amor, ele permitiu que alguns ingredientes fossem o quê? Adicionado a esse bolo, Essa questão do sofrimento que ele fala aqui, no mundo vocês vão passar por aflições, dificuldades, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Esses ingredientes da dificuldade, esse ingrediente da perseguição, da maldade, esses ingredientes, eles são adicionados por consequência do pecado, e não é algo que Deus quisesse que viesse sobre a humanidade. Então nós entendemos esse verso aqui, não é predestinado por Deus que o ser humano viesse a sofrer, mas sim os ingredientes da felicidade, do amor, da esperança, da misericórdia. Esses são os ingredientes de Deus. Esses são os ingredientes, que Deus sim predestinou para a humanidade, que o amor, a compaixão, a misericórdia, tudo isso são coisas que já Deus, desde a fundação do mundo, tem dado ao ser humano. Agora os outros ingredientes, que é a morte, que é o pecado, e as consequências do pecado, a doença, são ingredientes que foram adicionados pelos autores, pelos seus atores, que somos nós com o nosso pecado, que nos separa de Deus. Então esses não são ingredientes que Deus adicionou na vida do ser humano, são ingredientes que nós mesmos colhemos por conta do pecado. Tá bom? Então vamos aqui, se tudo ocorresse conforme a vontade ideal de Deus, nunca teria havido o mal, mas apenas amor e harmonia.
No futuro, o universo será restaurado a essa perfeição. Entretanto, ele está cumprindo sua vontade, respeitando o livre-arbítrio das criaturas. Aqui a gente já começa a entender aquilo que nós acabamos de ler em João 16:33. Porque no mundo passais por aflição, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Aqui nós vimos os ingredientes inicial do bolo, que é o que? Amor e harmonia. Vou ler aqui no terceiro verso aqui, ó. Segundo esse entendimento, a providência divina não é simplesmente unilateral, como se o Senhor controlasse sozinho tudo o que acontece. Pelo contrário, requer uma visão pelo menos bilateral, ou seja, uma visão não única, mas uma bilateral, a minha visão, a visão das pessoas que leem. Da providência de Deus, algumas coisas são ocasionadas por Ele, mas outras são o resultado das decisões livres das criaturas. Por exemplo, os males. Em resumo, acontecem coisas que Deus deseja que não ocorram. Entenderam? Entenderam todo o contexto da lição de quinta-feira? Este é o contexto. Não é da vontade de Deus que as coisas, que os males que sobreveio ao mundo acontecessem, mas são ingredientes adicionados pela humanidade, por consequência do pecado que nos separa do próprio Deus, de Cristo, do Espírito Santo. Ainda diz assim, ó, lá no finalzinho, ó, em tempos de sofrimento ou dificuldade, a fé das pessoas pode vacilar por acreditar de modo equivocado que Deus sempre irá poupá-las ou deverá fazer isso diante do sofrimento dessa vida. Contudo, Jesus nos ensina uma verdade muito diferente, alertando seus seguidores de que passarão por dificuldades e tribulações neste mundo, mas podemos ter esperança porque Ele venceu o mundo. O fato de enfrentarmos sofrimento e provações não significa que isso seja o que Deus deseja idealmente para nós. Devemos sempre ter em mente o quadro mais amplo, o grande conflito. No entanto, podemos estar confiantes de que, embora o mal não seja necessário para promover o bem, Deus pode produzir o bem mesmo a partir de eventos ruins. E se confiarmos no Senhor, Ele poderá usar até os nossos sofrimentos para nos aproximarmos dEle e para nos levar a ser compassivos e a servir uns aos outros. Então, diante do que lemos e ouvimos aqui, vemos que não é necessário que haja mal para que Deus faça o bem. Mas mediante esse sofrimento, mas mediante as dificuldades que nós temos, Deus pode fazer com que nós nos achegamos a cada dia mais a Ele. O mal não é necessário haver, mas o bem, sim, Ele sempre vai haver. Sempre Jesus Cristo, o Pai e o Espírito Santo vão fazer essas coisas que é o bem para a humanidade. Então nós vemos aqui que o pecado que nos separa de Deus. E a Bíblia diz que o sol nasce tanto para justos quanto para injustos. O sofrimento ele vem para injustos e para justos. Ou seja, esses são os ingredientes que foram adicionados na nossa vida no dia a dia, que é o sofrimento, os males, a doença, mas que nós possamos do quê? Ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. E mediante as nossas dificuldades, Ele vai fazer que nós sejamos o quê? Mais que vencedores. Ele vai fazer com que nós nos aproximamos dEle, para que nós tenhamos uma vida um pouco melhor. Mas se isso não acontecer aqui, na Terra, seguindo a Cristo, sabemos que no futuro Ele vai vir, vai fazer um mundo melhor, algo muito melhor do que aquilo que nós imaginamos, que a Bíblia diz, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para cada um de nós. Tenha você, nesse dia de hoje, um ótimo dia. Se estiver finalizando o seu dia, ao estar vendo esse vídeo, que Deus possa continuar com você o restante desse dia. Deus possa estar te abençoando e te guiando em nome de Jesus. Amém.